Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. Primeiro, um recado, nós estamos gravando esse episódio do Sem Precedentes na segunda-feira, a gente geralmente grava na sexta-feira, mas por um problema de agenda aqui do pessoal, a gente decidiu gravar nessa segunda, e na sexta-feira, pós 7 de setembro, nós não teremos Sem Precedente. E no episódio desta semana, nós vamos falar do grande assunto das últimas semanas, que é Cristiano Zanin e suas primeiras mensagens, as suas primeiras decisões, seus primeiros votos. E aqui eu vou querer saber do nosso time se já é possível tirar alguma conclusão sobre quem é Cristiano Zanin, ministro do Supremo. A gente aqui, já nos outros episódios, comentou que Zanin não era necessariamente alguém vinculado a um perfil ideológico de esquerda, e que nem o presidente Lula o havia nomeado por isso. Lula o nomeou pela sua grande confiança e pelos serviços prestados também quando advogado para Lula, o que garantiu a ele essa linha de transmissão como presidente, esse grau enorme de confiança. Aqui o nosso time completo: Juliana Cesário Alvim, da Central European University, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, Diego Werneck, do INSPER. Juliana, eu queria começar com você. Houve várias decisões e votos do ministro Zanin que foram criticados nesses últimos dias, críticas especialmente do pessoal da esquerda, de quem apoia o presidente Lula, dizendo que por essas decisões a indicação de Zanin decepcionou. Então, a primeira pergunta que eu te faço é cedo para julgar quem é Cristiano Zanin? E desses votos que ele proferiu, que conclusão você tiraria? Olá, Felipe, Diego, Tomás. Eu acho que são duas discussões diferentes, né? Uma é a avaliação do ministro Zanin à luz do que seriam os resultados desejados por uma corrente progressista que lê a Constituição e o papel da Corte nessas linhas. Então, que vai estar alinhado com a limitação do direito penal, que vai estar alinhado com a proteção do direito de minorias e esse tipo de entendimento, né? A outra pergunta, acho que tem a ver com o que a gente já sabia do ministro Zanin e o que a gente não sabia, ou seja, surpreende, né, a postura que ele vem adotando nesses casos. Então, eu acho que, com relação à primeira pergunta, houve sim essa decepção, né, do ministro Zanin não se colocar alinhado com os posicionamentos que são considerados mais progressistas dentro da corte, que muitas vezes vem ali a partir do ministro Fachin, da ministra Rosa, que tem se colocado em muitos temas conjuntamente, né, com o mesmo entendimento. Conjuntamente e coerentemente, né, Juliana? E coerentemente, com certeza. E a outra questão é se isso surpreende, se daria para esperar algo diferente. E eu acho que surpreende sim, pelo menos em um sentido, né? Algo que a gente comentou bastante aqui é que a gente sabia pouco do ministro Zanin. Então, a gente suspeitava que talvez nas questões trabalhistas ele não fosse ser muito favorável, a gente suspeitava de alguns posicionamentos a partir de declarações que ele deu, mas acho que talvez a única certeza que a gente achava que tinha era com relação ao direito penal, né? Uma postura garantista, de uma visão restrita do papel do direito penal e tudo mais. Nesse sentido, alguns dos votos surpreendem, né? Mas não todos. Então, acho que o resultado, a partir dessa lente, seria diferente em alguns dos casos que ele julgou nessas últimas semanas. Então, vou mencionar aqui só 3, né? Um foi a equiparação das ofensas contra pessoas LGBTQIA+, a injúria, né? Injúria racial. Ele votou contrariamente a isso, né? Por uma questão processual, né, que era um embargo de declaração. Ele entendeu que isso não era um esclarecimento cabível dentro por esse mecanismo, e nesse sentido parece que ele evita expandir, digamos assim, o alcance do direito penal, que estaria, né, alinhado aí com um entendimento mais restritivo do direito penal. Mas isso não parece aparecer em 2 casos que eu acho que a gente vai comentar mais, então só vou mencionar, que é o caso da descriminalização das drogas, né, em que ele adotou uma visão menos restritiva do direito penal do que outros ministros,
assim como um caso que foi julgado na turma relativo ao princípio da insignificância num caso de reincidência, mas que houve restituição dos bens. Nesse caso, ele também não adotou a visão mais benéfica ao réu, que nesse caso foi esposada pela ministra Carmen Lúcia, que também não foi a vencedora, no caso foi o ministro Alexandre de Moraes, mas que também teve uma visão mais favorável ao réu do que o próprio ministro Zanin. Juliana, só para um reforço aqui no que você mencionou, o que eu depreendo do que você diz, e a gente estava conversando disso aqui antes, né, de começarmos a gravar, pouco se sabia do ministro Cristiano Zanin, ou de quem era Cristiano Zanin, várias questões que iam ser tratadas no Supremo. Mas havia uma expectativa por ele ser um advogado que atuou no processo criminal. E era um julgamento de que se esperava alguém mais garantista, mais avançado, digamos assim, no direito penal. E nesses processos que você menciona, isso você não consegue enxergar, né? Alguém mais avançado e alguém que for muito limitado processualmente ou formalmente, é isso? Isso, eu acho que tem uma dimensão do formalismo que ele vai adotar ali, tanto na questão da descriminalização das drogas, né, em que ele vai entender que não é possível declarar a inconstitucionalidade do artigo da lei de drogas em questão e não fazer uma interpretação desse artigo como outros ministros estão fazendo, né? E com relação a essa questão da reincidência, né? Eu acho que alguém mais, não só garantista, mas como se poderia sugerir, até abolicionista penal, como poderia se imaginar que ele seria, a partir da situação no caso do presidente Lula, acho que teria uma perspectiva menos criminalizante, né, nos dois casos, seja para a liberação das drogas, seja para considerar e absolver ou considerar o princípio da insignificância nesse caso específico desse réu, né? Perfeito. Diego, eu vou fazer para você as mesmas perguntas que fiz para a Juliana. Primeiro, se é justo já criticar e, digamos, condenar o ministro Fachin, dizer que a sua indicação foi ruim a partir desses casos. Zanin, desculpe. O ministro Zanin a partir desses seus primeiros votos. E o segundo é que tipo de conclusão se pode ter, e a gente também estava falando aqui antes de começar a gravar, né, Diego? Até você no seu livro menciona isso. Talvez as pessoas estejam com a perspectiva de que um ministro indicado por Lula tenha que ter um alinhamento quase completo com todas as pautas que sejam de um governo tido como de esquerda. E não necessariamente vai ser isso, e nem o presidente queria isso necessariamente. Mas, enfim, te deixo essas duas perguntas. É muito cedo? Já dá para tirar alguma conclusão? Olha, acho que dá para tirar algumas conclusões em construção, mas uma delas me parece uma tendência interessante desses votos do ministro Zanin, é o que a Juliana chamou de um certo formalismo, né? Eu acho isso, não tinha como saber, necessariamente, que ele seria um ministro que se apegaria a esse tipo por exemplo, a jurisprudência do tribunal, né, no caso envolvendo o princípio da insignificância, essas limitações processuais, no caso da injúria, e eu pessoalmente acho isso algo bem-vindo no tribunal, né? Não que em todo e qualquer caso em que essas coisas sejam invocadas, elas tenham que prevalecer, mas me parece saudável num tribunal como o Supremo que a gente tenha esse tipo de discussão aparecendo também, né? Novamente, não é para achar que discussões sobre, né, competência e procedimento e o estágio processual em que aquela ação se encontra para se decidir ou não certas questões, não acho que isso é a coisa mais importante, mas o Supremo, nos últimos anos, vem construindo uma trajetória que, quando os ministros falam nesses termos, é difícil de acreditar que aquilo realmente importa, né? A gente se acostumou um pouco, em parte por responsabilidade do tribunal, de posições dos seus ministros, a achar que quando o ministro quer fazer uma coisa, ele faz. Quando ele não quer, ele diz que tem limitações processuais, né? Então, o limite aparece, estou exagerando nessa imagem, mas acho que é uma tendência que aparece nos últimos anos, como se o limite ele só se aplica quando você, de fato, já não queria fazer aquilo. Não me parece ser necessariamente o caso de muitas das coisas que estão surgindo nesses votos do ministro Zanin. Então, eu pontuaria aqui
né, temos aí algumas centenas de decisões dele tomadas até agora. Se essa tendência se confirma, eu acho, inclusive, isso positivo. Eu acho que a gente precisa, como comunidade jurídica, ser capaz não só de aceitar, mas de achar positivo que ministros vão tomar decisões que a gente não necessariamente concorda, que não são as que a gente esperaria que seriam as melhores regras que um legislador criaria sobre o tema. Então, nesse sentido, também é cedo para dizer que é isso, né? Que é isso que está acontecendo, mas o caminho que se desenha aí em alguns desses votos me parece ter um potencial positivo de ser um ministro que vai, eu pelo menos espero, então vou colocar como esperança, para não também ousar demais aqui nas previsões. Se é para decidir assim, que seja, então, um traço consistente do comportamento do ministro Zanin em outros casos comparáveis no futuro. Então, por exemplo, a preocupação com jurisprudência do tribunal, no caso de insignificância, não que seja decisivo, mas você dá um peso para isso e dialogar com isso me parece uma coisa relevante. Porque, afinal de contas, é uma indicação, como você falou, Felipe, é uma indicação para alguém que vai ser juiz, né? E isso é um cargo que tem limitações institucionais, muito embora a gente, né, possa esquecer momentaneamente disso por conta do comportamento de muitos ministros do Supremo na última década. Com relação Diego, só me permita, até porque eu imaginei que você ia pular para um outro tópico, uma expectativa das pessoas de que, se o Zanin entrou, ele deveria repetir o que outros fizeram no passado, ou seja, um ministro que entra não necessariamente precisa seguir jurisprudência do Supremo, e nós já tivemos vários ministros, ou alguns que fizeram várias vezes isso, de dizer, olha, a jurisprudência do tribunal é essa, mas como eu não participei do julgamento e estou chegando agora, eu vou dar o meu voto e muda o julgamento, muda o resultado e muda a jurisprudência. O que você está dizendo é que, por enquanto, o Zanin está se limitando em alguns desses casos a olhar a jurisprudência e, no mínimo, dialogar com ela e impor alguma restrição à sua atuação? Acho que você está descrevendo com mais certeza algumas coisas que eu coloquei do que eu mesmo coloquei. Eu não colocaria com tanta certeza, mas acho que se a gente for ver esses casos, qual foi o caso em que ele mostrou desprendimento das regras ou uma concepção mais expansiva da atuação do tribunal, não apareceu, ao contrário, né? Ele está sendo criticado nos casos em que se esperava mais e ele ficou aquém. Agora, quando se espera mais e ele fica aquém, né, podem ter duas coisas acontecendo aí. Uma isso era o que ele não queria fazer mesmo, né? Então, essas são as posições que ele tomaria se fosse legislador, se ele pudesse desenhar as regras no mundo ideal. Eu estou tentando fazer a leitura que me parece talvez mais otimista, não só para ele individualmente, mas para o tribunal, que algumas das coisas ele se considerou limitado pelo direito vigente, pela jurisprudência. Claro que é criticável, claro que jurisprudência, normalmente, essas coisas não se aplicam automaticamente, mas eu acho interessante a possibilidade de que esse vocabulário é algo que vai ser sinceramente importante para ele, né? E por isso acharia positivo essa sinalização. Agora, acho que quando a gente pensa na surpresa, né, a Juliana destacou o ponto de que tinha uma coisa que a gente sabia muito sobre a trajetória dele, né? O ministro Zanin não deixou uma trilha de papel como outros indicados ao Supremo já tinham construído quando chegam lá, né? Então, ministros que eram juízes, ministros que tinham muitas obras escritas, né, facilitam o trabalho de você pensar, bom, o que essas pessoas acreditam, como é que vão se comportar uma vez no cargo. Não era o caso do Zanin. Com exceção da Lava Jato e dessa atuação, ele não era alguém que tinha deixado muito registro escrito, nem tomado decisões, né, sobre esses temas antes, não estava no judiciário, não estava no governo. E aí eu acho que, complementando o ponto da Juliana, acho que as pessoas fazem esse salto que você mencionou também, Felipe, né, de por que eu espero que uma indicação feita pelo presidente Lula teria certas características e certas consequências, eu automaticamente imagino que o Zanin teria que exibir, né, essas propriedades no seu comportamento. Mas a verdade é que, né, a gente não tinha informação sobre muitas coisas e a gente deveria ter cuidado antes de fazer esse salto, né, de que, primeiro, atribuir certas posições substantivas ao presidente na indicação, de que aquela indicação ele quer
mover a jurisprudência do tribunal sobre esses temas que são importantes para o eleitorado. Alguns desses temas podem ter sido importantes, outros a gente não sabe, a gente vai ver conforme essas decisões forem aparecendo nos próximos meses. Mas acho que eu tomaria cuidado ao assumir que o que a gente está vendo em termos de decisões do ministro Zanin tem que ser, a nossa surpresa ou não, tem que ser medida em termos do que você esperaria que o Lula tivesse feito como indicação. E acho que se você voltar nos debates já na época da indicação do ministro Zanin, a questão já não era essa, né? Já havia justamente muita discussão sobre quanto que ele se enquadraria ou não em todas as posições que o eleitorado do Lula poderia considerar relevante. O presidente faz uma escolha que é um pacote que não vai ser perfeito, né? Que não vai ser perfeito do ponto de vista das preferências do presidente, mesmo se você souber quais são. Mas acho que eu enfatizaria eu colocaria essa dúvida. O quanto que a gente pode ler o que está acontecendo agora como expressão de tentativas deliberadas do presidente Lula de moldar a jurisprudência do tribunal sobre esses temas todos. E acho que alguns temas não importavam, né? Outros eram centrais. E 2, eu me perguntaria se a gente vai ver alguma consistência nesse formalismo, para usar a expressão da Juliana, porque, se for o caso, talvez seja a pessoa sendo juiz, né? E aí eu estaria disposto a defender uma trajetória, ainda que com decisões que eu não concorde, mas uma trajetória que exiba esse tipo de característica, desde que seja consistente. Vamos ver como vai ser isso no futuro. Tomás, agora você com as mesmas perguntas. Já dá para tirar alguma consequência e alguma conclusão? E qual seria a sua conclusão em cima desses casos que foram julgados e que foram muito criticados? Ótimo. Recondo Juliana, Diego, bom estar de volta todos nós juntos. Duas coisas, né? Então, quanto à sua pergunta inicial, né? Acho que tem uma certa concordância geral. Me parece que é o seguinte: surpreendente? Bem, não exatamente. Por que não exatamente surpreendente? Porque do que sabíamos, ele não violou a expectativa. O que era o que a gente sabia, ou esperava? Que era uma nomeação fortemente atrelada a um senso de confiança do presidente Lula. Então, surpreendente será, se um dia acontecer, caso Zanin vote, em algum caso, diretamente contrário a interesses da pessoa física do Lula. Ou algo que seja muito importante para o governo Lula, né? Declarar inconstitucional alguma política, alguma legislação que tenha sido difícil aprovar, uma reforma, alguma coisa que seja importante para o governo Lula, que seja seria uma medida que, se você fosse perguntar, nossa, o que o governo Lula fez nesses 4 anos? Fez essas 3 coisas. Se ele votasse contra alguma dessas coisas, isso seria surpreendente, né? Porque também seria indiretamente contrário aos interesses diretos do Lula. Eu acho que isso é surpreendente. Então, não é surpreendente quanto ao que sabíamos. Pode ser surpreendente quanto a hipótese, né? Teorias, hipóteses, expectativas que criamos sem saber, né? Sem saber porque estávamos nesse vácuo que o Diego acabou de falar, que tinha pouca coisa escrita, sabíamos pouco. Inclusive, num dos nossos programas anteriores à nomeação, eu lembro de a gente falar exatamente isso. Não tenho exatamente nada especificamente contra o Zanin, até porque não tenho como ter algo especificamente contra o Zanin, porque não conheço sobre o Zanin. E esse é o problema, né? Então, o meu problema com a nomeação tem a ver com o meu desconhecimento de quem é essa pessoa. Então, não tem como estar muito surpreso. Mas a gente imaginava, e eu acho que sim, que pelo sua ligação com a pauta relacionada a garantias penais, que nesse tema, por mais que ele não fosse provavelmente um progressista, não é alguém ligado a movimentos sociais, por mais que não seja provavelmente alguém de esquerda, não é ligado a movimentos de esquerda, por mais que não seja ninguém ligado nem exatamente ao Partido dos Trabalhadores, e, portanto, a questões do PT, propriamente dito, ou de maneira geral, ou temas relacionados ao PT, o movimento sindical, realmente não é exatamente de onde vem o Zanin, né? Então, por mais que isso a gente não tivesse muito como esperar, no tema de garantias penais, parecia que havia aí talvez uma expectativa, né, de que ele estivesse dentro desse consenso. Especialmente, talvez, aí acrescentaria em casos fáceis, né? Em casos em que parece que o tribunal está indo num sentido, em casos que, às vezes, o voto mais conservador possível já é um voto que não é tão conservador assim, que já é relativamente progressista, né? Pensando assim na descriminalização de drogas, né? Tem ali um espectro de divisão entre, sei lá, o voto do ministro Gilmar, do ministro
Barroso no ministro Fachin, o voto do ministro Alexandre, eles não estão votando todos a mesma coisa, né? Mas eles estão todos numa linha de descriminalização em alguma medida, especialmente de posse, né? O voto do Zanin não é simplesmente que ele foi lá e acompanhou o voto menos progressista de todos que já foram dados, né? Ele deu um voto que tem suas restrições. Então, eu acho que isso surpreendeu a gente. Me chamou a atenção ao que a Juliana falou, né? Talvez uma ausência de coerência aqui, né? Se fosse simplesmente que no caso de injúria, ele tomou um voto que não era pela expansão do crime de injúria, que parece ser uma posição que é pouco progressista para quem está preocupado com certas minorias, mas que é garantista para quem está preocupado com o direito penal, essa é uma divisão que você poderia falar, tá bom, essa vai ser a chave de interpretar o Zanin, mas daí eu vou para os outros casos e essa chave não está me ajudando a interpretar todos os outros casos da mesma maneira. Isso é um problema. Então, o que eu acho que eu poderia trazer aqui para mostrar as dificuldades da gente fazer essa análise nesse momento? É falar de um caso que a gente não falou muito ainda, né? Que é o reconhecimento de guardas municipais como fazendo parte do nosso sistema de segurança pública, né? Por que eu escolhi esse caso? Por 2 motivos. Primeiro, porque ele parece ser um caso que o tribunal se dividiu, né? Tinham 5 votos para um lado, 5 votos para o outro. Foi exatamente o ministro Zanin que foi lá e votou pelo reconhecimento das guardas municipais como fazendo parte do nosso sistema de segurança pública. E por que esse é um caso que seria interessante? Porque a tese restritiva tem a ver com garantias penais. Tem a ver com o fato de que a guarda municipal, em não sendo parte do sistema de segurança pública, não tem poder de polícia, né? Ela tem poder de proteger, por exemplo, bens públicos, né? Ela tem o poder dela seria, digamos assim, limitado, dependendo né, a proteção de bens, serviços, instalações municipais. E isso poderia levar a uma restrição do seu poder, por exemplo, para efetuar a busca e a apreensão, a afetar a invasão em domicílio, que são temas que são de garantia penal, são caros a garantistas penais. Então, a reconhecimento da Guarda Municipal como fazendo parte do sistema de segurança público expande o poder de guardas municipais do Brasil inteiro de violarem, em certa medida, liberdades civis, né? Liberdades individuais de pessoas em nome de um poder de polícia que a Constituição não os dá. Essa é a tese. A Constituição não deu esse poder de polícia para eles. Então, por que eu acho interessante? Daí eu vou falar, ele votou nessa tese que parece ser pouco garantista. Eu chamo a atenção só para 2 coisas aí. Que a divisão não era exatamente 5-5, se você olha direitinho. Parece ser, mas não é. Na verdade, é 5-5 porque tinham 5 ministros que não conheciam da DPF. Era uma questão formal. E não conheciam por uma questão de legitimidade ativa. Não reconheciam a associação de guardas municipais o caráter de entidade nacional que tem poder de entrar com essa ação. O Fachin não reconhecia isso e, junto com ele, era um grupo que até parece um grupo meio estranho para progressistas, que era Fachin com Rosa Weber, Carmen Lúcia, que né, digamos, não é exatamente vista consistentemente como nem num barco nem no outro, e André Mendonça e Nunes Marques, né? Então, é meio estranho ver esse voto. Mas se você analisa, você percebe que, na verdade, esses 5 não conheciam. Mas tanto Carmen Lúcia como Nunes Marques como André Mendonça, no mérito, votariam pelo reconhecimento de guardas municipais como fazendo parte de segurança pública. O que faz com que o Zanin não seja que é o 6º voto num Supremo dividido 6-5, mas coloca ele mais como sendo um 9º voto num Supremo dividido 9-2, com Fachin e Rosa Weber, mérito, que Juliana já mencionou, no mérito, que Juliana já mencionou como sendo os consistentemente e coerentemente mais progressistas, vencidos de novo nesse caso. Eu vou voltar nisso. Então, por que agora eu vou chamar de dificuldade de pensar sobre isso? Porque dependendo, a tese de expansão de legitimidade ativa para entrar com a DPF, dependendo de onde você está, muita gente talvez ache que seja relativamente progressista. Abre mais o Supremo, permite que associações entrem com essas ações, aumenta o número de legitimados que conseguem chegar ao Supremo levantar suas causas. Há quem ache isso como sendo progressista. Eu sempre disse que pode até ser num certo sentido, mas a gente não pode esquecer que quando a gente aumenta a legitimidade ativa para levar a causa ao Supremo, quem decide é o Supremo. Então, no última ratio, quem na verdade tem poder expandido é o Supremo, que ter mais casos para decidir como quiser, do jeito que você pediu ou contrariamente ao que você pediu. Não tem nada que diga que vai ser no seu sentido. Então, nesse sentido, poderia ser progressista, ampliativa, uma tese ampliativa de legitimidade ativa, né? A não ser que você ache que a pessoa vai votar mais ampliativo ou menos restritivo, conforme ela gosta ou menos da causa, né? Daí vira uma outra questão.
A outra coisa que eu chamaria a atenção ela é uma tese com maior respeito ou menor respeito ao legislador? Eu acho que, para além de questões de interpretação textual da Constituição, se essa é a melhor interpretação ou não, sistemática, não vou entrar nisso, teria uma pergunta de qual legislador? Porque a tese de quem acha que guarda municipal não faz parte do sistema de segurança pública tem a ver com uma interpretação restritiva do texto constitucional, porque a Constituição, no seu artigo 144, fala que faz parte da segurança pública e lista alguns órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, e não lista Guarda Municipal. Guarda Municipal está no artigo 8º do artigo 140, no parágrafo 8º do artigo 144, e o que a Constituição diz os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Conforme dispuser a lei. E aí que vem o problema. Temos uma lei. E essa lei, que é a Lei 13.675 de 2018, prevê guardas municipais como órgão de segurança pública. Então vira uma pergunta... Isso que Zanin diz, inclusive, no voto dele. Você está respeitando o legislador infraconstitucional, que previu guarda municipal, ou você está respeitando a Constituição, entendendo que a Constituição é taxativa naquele artigo, e que o legislador infraconstitucional não poderia ter dito que é parte da segurança pública, que talvez para fazer isso precise de uma emenda constitucional, e que isso sim seria respeitar o legislador. Então isso é para dizer que não está muito claro, né? Quando a gente está falando, ele está sendo mais respeitado, está dentro de uma zona cinzenta em que dá para a pessoa se caracterizar, dependendo de como ela descreve o que ela fez, como sendo, na verdade, mais ou menos respeitador do legislador. Mais respeitador do legislador do Congresso atual, de 2018, que passou essa lei, menos respeitoso da interpretação da Constituição, menos deferente a uma certa interpretação mais restritiva da Constituição. Eu acho que isso está em aberto. Então, eu diria, essa é uma parte das dificuldades, que a gente pode pegar e falar, não, ele foi progressista no reconhecimento da legitimidade ativa. No mérito, a tese é conservadora, é uma tese de direita, porque aumenta poderes de guardas contra indivíduos, contra civis, e que tem aplicação, a gente sabe como isso na prática pode ter aplicação na vida de pessoas que fazem parte de grupos, inclusive, mais vulneráveis, e assim por diante. Ou então, ele não foi, na verdade, tão minoritário assim, porque, na verdade, o tribunal ele está num voto 9-2, então, na verdade, ele está indo com a maioria, que é um pouco o que a gente está falando aqui, não é que ele está dentro do consenso, dentro do tribunal, consenso, vírgula, consenso que não inclui Fachin e Rosa Weber, e daí é por isso que eu vou terminar com eles, falando. Chama atenção, então, vai sair Rosa Weber, nossa ministra progressista, constitucionalmente progressista, quem entrará do lado dela. Não só se será uma mulher negra, eventualmente, mas uma mulher negra, ou não sendo uma mulher negra, alguém com, de fato, preocupações, com uma interpretação, como a Juliana escreveu, mais progressista. E o que a gente está chamando de progressista? Mais preocupadas com grupos vulneráveis, com minorias, mais preocupados com ideias de igualdade, mais preocupados com ideias de discriminação, por exemplo, dentro do nosso sistema. E seria uma pergunta que note-se a importância disso. Importância relativa, no entanto, porque mesmo que essa pessoa chegue, é importante ter essa voz, mas ela provavelmente vai continuar sendo uma voz minoritária dentro do tribunal, assim como Rosa Weber tem sido nesses anos. Primeira coisa. Segunda, eu vou terminar com uma pergunta. Será que Rosa Weber e Fachin são vistos por muita gente de esquerda no Brasil como sendo os ministros mais progressistas, mais de esquerda, mais consistentemente alinhados com o que eles esperam de uma nomeação do Lula? Digo isso por quê? Porque tanto Fachin como Rosa Weber ficaram marcados na esquerda pela sua associação. Fachin mais diretamente com a Lava Jato e Rosa Weber mais especificamente num caso específico que tem a ver com o HC do Lula ter votado mantendo a sua prisão. Então, não me parece que no discurso público progressista, pelo menos uma parte dele, Rosa Weber e Fachin são encampados como modelos ideais de ministros que a gente precisa ter no Supremo. Parte desse discurso, inclusive, parece que passou vários anos pedindo alguém como Zanin, né, no sentido de um não lavajatista. E eu só terminaria chamando a atenção para isso. Um não lavajatista que faz o quê? Porque não me parece que ser a favor ou não do Lava Jato de maneira ampla tem necessariamente correlação com diversos outros temas que são importantes para a gente. Que são importantes para a gente, inclusive mais importantes para a gente, depois que passou o Lava Jato. Talvez há 5 anos fosse fundamental essa divisão dentro do tribunal. Mas não me parece que hoje, em que as grandes questões que a gente está enfrentando são outras, né, em certa medida, parece que a Lava Jato, em certa medida, ficou para trás, a gente não vai passar os próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos relitigando a Lava Jato. Acho que não, espero que não, as duas coisas. O que a gente vai litigar vai ser demarcação de terra indígena, vai ser
direito ao aborto, vai ser descriminalização de drogas, e daí sim, eu não sei se Zanin é exatamente o ministro que vai ser uma liderança nesses temas, e me parece que quem tem posicionamentos em relação a esses temas no Supremo, a gente está diminuindo, a gente tem menos pessoas preocupadas com esse tema, e especialmente, acima de tudo, com temas de garantias trabalhistas. Mas só uma ironia aqui, passando a palavra para o Diego em seguida, né? Nesse caso de legitimidade ativa, inclusive, para a associação que pode entrar com ação no Supremo, né? A gente lembra nesse placar que você mencionou aí, Cássio Nunes Marques e André Mendonça de um lado, a gente lembra que no caso de igrejas e abertura de igrejas durante a Covid, o ministro Nunes Marques foi mais ampliativo, inclusive, no reconhecimento de legitimidade ativa, e agora ele faz um caminho contrário. Mas eu vou chamar primeiro a Juliana para reagir a tudo isso que nós já discutimos aqui e ver como é que a gente caminha com isso, Ju. Tomás fez aí uma tipologia dos ministros segundo a adesão da esquerda, do progressismo, digamos assim. Eu acho que tem gente que também gostaria de um Gilmar Mendes da esquerda, né? Acho que também tem gente que iria por essa linha. Então, acho que tem várias vertentes aí, não só relacionadas ao conteúdo substantivo do que seriam as decisões desejáveis a partir de um ponto de vista progressista, mas também com relação a uma conduta mais institucional ou não, né? Acho que isso varia também. Juliana, desculpe te interromper, mas você falou algo que a gente ouve em Brasília o tempo todo, ouviu durante o primeiro governo Lula, primeiro, segundo, ouviu durante o governo Dilma e ouve agora de novo, exatamente isso. Precisa de alguém que tenha um comportamento que seja mais assim. Como você comparou ao Gilmar Mendes, teve certo ministro do governo que disse: a gente passou anos procurando um Gilmar Mendes da esquerda, quando a gente não percebia que a melhor pessoa para a gente, para fazer o que a gente precisava, era o próprio Gilmar Mendes. Mas, enfim, a gente continua ouvindo isso, inclusive que você mencionou. Desculpe te interromper. Nada. Aí a gente vê que o nó é mais complicado do que se imagina, né? Mas o que eu ia fazer, na linha do que o Tomás fez, né, dissecando um pouco a questão de um julgamento específico, eu ia chamar a atenção para a questão da reincidência, né? Então, o Tomás falou da Guarda Municipal. Na questão da reincidência, eu acho que é um pouco diferente, né? Porque Tomás falou, olha, ele ficou ali no 9, do 9 a 2. Eu acho que na questão da reincidência, ele como relator, né? Ele foi o relator que substituiu o ministro Lewandowski, que tinha algumas opções que foram colocadas, e a dele nem venceu, nem foi tão a favor do réu quanto a que venceu, que também não foi a mais a favor do réu. Então, só para dar aqui as nuances do julgamento, né, que foi na turma, a gente teve a ministra Carmen Lúcia, que considerou que deveria ser aplicado o princípio da insignificância. Então, ela disse, embora um dos agravantes seja reincidente, deve-se considerar a inexpressividade da lesão jurídica ao patrimônio da vítima, porque os itens furtados ali davam em torno de R$100, a quem foram restituídos os bens subtraídos. Então, ela diz que tem uma mínima ofensividade da conduta do agente, ausente a periculosidade social. Então, ela aplica a insignificância. O ministro Alexandre de Moraes, ele vai destacar a questão da proporcionalidade, para falar que, a princípio, teria havido uma imposição do regime inicial semiaberto, mas que o ministro Lewandowski já havia, né, de ofício, aplicado o regime aberto, né, para esse caso, mas ele vai além. Então, ele vai dizer o seguinte: considerados os vetores para substituição da pena são basicamente os mesmos para estabelecimento do regime prisional, entendo que é igualmente cabível a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, né? Então, ele vai além dessa discussão sobre o regime e diz, olha, em vez de privativa de liberdade, restritiva de direito. E o ministro Zanin, não, ele mantém a decisão anterior e as decisões que prevêem a aplicação do regime aberto. Então, se a gente for olhar as nuances, né, e onde ele se posiciona, ele não se posiciona sequer nesses outros matizes aí da ministra Carmen Lúcia, pela insignificância, do ministro Alexandre de Moraes, pela pena restritiva de direito. Então, acho que é um caso um pouco, talvez o oposto do caso que o Tomás mencionou, né? Ele não está na maioria, ele está num posicionamento específico
que não é o posicionamento nem vencedor, nem o mais progressista. Juliana, você explica um pouquinho melhor esse caso para a gente? O que estava em jogo no julgamento da turma era a aplicação do princípio da insignificância para alguém acusado de furto do quê? Você se recorda disso? Era galão de gasolina e tinha mais uns outros itens, né? Mas que totalizavam. De carro, acho que era uma carta de carro. Eram uns itens automotivos, assim. Aí tinha a questão do concurso de agentes, tinha a questão do período noturno e tinha essa questão da reincidência, né? Mas do outro lado, tinha a questão desse baixo valor e a questão de que teria havido a restituição, né, dos bens. Então, acho que esses são os elementos fáticos que estavam colocados ali. E aí o Zanin não aplicou o princípio da insignificância pela reincidência. Isso, pela reincidência e pelo fato, né, de que ele estava cumprindo a pena por outro crime de roubo, esse indivíduo. Ele fala assim, tais condutas denotam total desprezo pelos órgãos de persecução penal, como se as suas condutas fossem criminalmente inalcançáveis. E aí ele se vale, aliás, todos os ministros se valem, né, do precedente do Supremo, mas acho que é importante lembrar desse precedente, né, em que o precedente diz que a tese aprovada no precedente, que a reincidência não impede por si só que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta à luz dos elementos do caso concreto. Então, é justamente para chamar a atenção que não existe uma presunção, né, de que por ser reincidência isso não vai ser aplicado. Aí a segunda parte da tese diz que, na hipótese, o juiz da causa deve se considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada como regra geral em regime inicial aberto. Então, também o precedente que é aplicado pelo ministro Zanin, ao contrário, né, ele não diz que a reincidência impede o princípio da insignificância, ele diz justamente o contrário, que é possível que impeça, mas é preciso olhar os elementos do caso concreto. E complementando, acho que vou fazer um recuo, não um recuo, mas um ajuste aqui na minha posição inicial, né? Acho que, né, é cedo para muita coisa, tem coisas que não são surpreendentes, concordo com a Juliana do que seria surpreendente dado o histórico dele, mas acho que, se a gente considera que alguns temas, obviamente, iam ser decididos assim que ele chegasse, estavam no debate público, estavam na pauta do tribunal, drogas, por exemplo, né? Acho que não dá para assumir que não era de conhecimento do presidente que o indicou, né, como seria a visão dele sobre esse tema. E pode ser que ele tenha... pode ser que o tema não seja importante, pode ser, mas as condições estavam dadas para que isso fosse avaliado, né? É diferente mas, Diego, desculpe te interromper, mas assim, pensar que o presidente da República vai chegar para o seu indicado e querer saber o que ele pensa de drogas, só se esse assunto for muito caro para o presidente da República. E não é. Faz sentido. Como a gente sabe que acontecia com reforma do judiciário, lá nas indicações do primeiro... No livro que está aí atrás de você e que você tampou, com o seu corpo, você disse que ia deixar aí, mas você tampou, exatamente, a gente escreveu, eu e o Weber, que quando o ministro Teori Zavascki foi chamado ao Palácio do Planalto para despachar com a presidente Dilma, ele falou, se ela me perguntar alguma coisa sobre determinado caso concreto, eu vou me recusar a responder e não vou aceitar a indicação. Então, tem uma limitação também do presidente da República de chegar para o seu indicado e falar, como é que você vota nisso e naquilo? Por todo o relato que a gente ouve de ministros, e é claro, ministros que já estão lá, mas mesmo de auxiliares dos presidentes, ninguém diz que esse diálogo se coloca. Mas não precisa se colocar. Mas não precisa ser um ping-pong. Essas mensagens chegam, né? Assim, qual a posição do ministro sobre tal tema, se for muito central para o presidente. A gente também tem relatos de que acho absolutamente plausível que essas conversas não ocorram nesses termos, né? E nem deveriam ocorrer nesses termos. Mas a gente sabe também que no primeiro governo Lula era muito importante para saber como os indicados se posicionavam com relação à reforma do judiciário de maneira geral, né? Isso era há relatos de que Não, mas espera aí. Mas aí indicaram César Peluso. Que no fim votou como? No CNJ? Que no fim, no caso do CNJ...
vários outros argumentos, e mais. Houve uma das primeiras discussões dentro do governo, foi quando Berzolini, ministro da Previdência, foi tirar satisfação com Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça, dizendo: vocês indicaram alguém que é contra a reforma da Previdência. E tinha escrito contra a reforma da Previdência e contribuição de inativos, não era que tinham perguntado. Então, eu não sei se o presidente, na hora que vai indicar, vai pensar no varejo dos casos. Não me parece que ele vai fazer isso. E nem faz. E nesse caso, mais ainda, porque nem nós sabemos o que o presidente Lula pensa sobre certos assuntos. Certo, não, pode ser, mas a minha questão é mais geral, não é sobre se você sabe. De fato, inclusive, minha primeira observação lá na primeira rodada era que a gente muitas vezes vai falar em frustração com o ministro, fazendo certas inferências sobre como a gente imaginaria que uma indicação desse presidente faria sentido que fosse, né? Mas a gente não sabe exatamente o que é importante para o presidente naquele momento. Mas eu acho que essas são sinais que chegam. Você não precisa conversar com o presidente com uma lista de casos, né? As suas visões sobre os temas que importam chegam. E mais, esse não é qualquer indicado. Esse é um indicado que conviveu muito pessoalmente com o presidente durante muito tempo, durante muitos meses. Então, de fato, não dá para cravar que isso é um traço geral do processo, mas eu diria que, se você assume que esse tema era muito importante para o governo Lula, pode ser que não seja muito importante. Diego, a gente corre o risco de depois, com a opinião do Zanin, pensar que o Lula pensava dessa mesma maneira. Tipo, o julgamento de descriminalização de aborto, nós vamos tirar de barato que o voto que o presidente Lula o indicou pensando nisso? Concordo. Não dá para dizer isso, mas dá para dizer o seguinte: talvez não fosse a coisa mais importante para ele, se era um tema que já estava na pauta, ele sabia que o ministro ia decidir, ele tinha poder para fazer a indicação. Eu acho que aí é um pouco ingênuo imaginar que, se esse tema é tão importante, que os sinais não vão chegar de alguma forma para a pessoa de qual é a posição. Talvez, e é verdade que tem uma lista de coisas que são importantes, e o presidente, como eu falei, não vai poder indicar alguém que atenda ao ideal em todos eles. Mas nas coisas que são centrais, a chance de erro é menor. Nas coisas que são centrais, você imagina que o presidente vai se informar. Porque, senão, eu acho que também, Felipe, não dá para a gente... uma coisa é você discutir como acontece. E eu concordo, faz sentido que essa conversa não ocorra nesses termos. O mecanismo pode não ser esse, mas eu acho muito difícil imaginar, então, que o presidente não tem nenhum mecanismo para saber como que o indicado vai se comportar em 2 ou 3 temas que são centrais para ele ou para ela, que estão na pauta dos próximos meses. E nenhum desses certamente estava. Tem um ex-auxiliar de governo, trabalhou com isso, inclusive, que ele sempre perguntava o seguinte: qual vai ser o teste de fogo deste ministro? Zanin está longe de ter passado por algum teste de fogo dele ainda. A gente está tirando, obviamente, conclusões em cima dos votos, mas de questões que parecem muito centrais para quem pensa dessa maneira, mas para governo, até agora, absolutamente nada. Mas o meu ponto, então, resumindo e concluindo, que já falei demais, se você acha que essa questão era muito fundamental, e você acha que ela deveria ser muito fundamental para o presidente, as condições estavam dadas para que isso fosse levado em conta na indicação. Eu acho que você tem como saber a posição da pessoa, não sobre todos os casos, não sobre todos os temas, né? Eu acho que não dá para dizer que não havia como imaginar, porque é diferente o sujeito frustrar o presidente que indicou daqui a 5 anos, 3 anos. Claro. Né? Um caso que ninguém sabia que ia estar na pauta. Agora, esses que já estão na pauta, a informação estava lá. Ela pode não ter sido decisiva, ela pode não ter sido algo que era central ao presidente, mas estava lá. Estou dizendo isso porque eu acho que a gente não pode, essa conversa não pode eliminar a responsabilidade do presidente por quem ele indicou. Uma coisa é eu dizer que eu estaria disposto a defender qualquer indicado que tenha, de alguma forma, expresse uma posição que dá importância a procedimentos, a limites. Acho que isso tem um valor importante pelas razões que eu coloquei. Se à medida que isso for algo do característico do ministro Zanin, acho importante. Mas não quer dizer que o presidente está desarmado, né? E que o presidente... então, é uma indicação muito, muito mal feita se a pessoa, nas primeiras centenas de decisões, nos primeiros meses, semanas lá, decide de forma que você não fazia a menor ideia de como ia decidir. O Diego, aí só para chamar a Juliana aqui para a gente fechar, talvez tenha um caso que esse sim é mais
acho que é uma preocupação maior do governo por tudo que aconteceu durante a gestão Bolsonaro, é em relação ao marco temporal. E aí, nesse ponto, já sob muita crítica, o ministro Zanin estava, né, de que tinha votado assim, ou de forma desalinhada com a ideologia de esquerda, tida como de esquerda, em certos assuntos, ele, no marco temporal, foi lá e votou contra a tese do marco temporal. Então, eu queria chamar a Juliana aqui para a gente fechar, Juliana, para a gente falar desse último ponto, né? Teve essa questão também de marco temporal, e aí, meio que eu acho que a gente vai ter que fazer uma tabelinha assim, onde é que está Zanin em certos pontos, e a gente depois vai analisá-lo. Eu vou discordar de você, Diego, mas isso fica para próximos programas, sobre o que é importante para um presidente, e a gente já discutiu isso, já escreveu sobre isso, e nenhuma dessas questões, e aí eu digo, talvez tirando o marco temporal, seja importante para o governo, para o que ele pensa. Juliana. É interessante nesse caso do marco temporal, havia uma grande apreensão, né, e segundo foi reportado, inclusive da parte do próprio governo, que o ministro Zanin aderisse ao voto do ministro Alexandre de Moraes, né, que previa pagamento de indenização. E, pelo que foi reportado também, o ministro Zanin se encontrou com diversas pessoas ao longo das últimas semanas, de ambos os lados, né? Então, tanto pessoas do atual governo, mas do governo passado também, para informar aí o seu voto. Mas, pensando naquela, né, nas nuances aí dos diferentes votos, o ministro Zanin, ele acompanhou o relator, ministro Edson Fachin, que seria a visão mais favorável aos povos indígenas, mas parcialmente, né? Então, ele concordou com o estabelecimento de indenização das benfeitorias decorrentes da ocupação, mas ele foi além para defender uma indenização do valor da terra, no caso de titulação indevida concedida entre poder público e particular. Eu queria chamar a atenção ainda para um outro caso envolvendo direitos de povos indígenas, né, que também ficou aí rumoroso nessas últimas semanas, pelo voto, inclusive, do ministro Zanin, que é uma ação movida pela PIB, né, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, relativa à violência policial no Mato Grosso do Sul, né, com relação aos povos indígenas Guarani e Caiová. Então, nesse caso, a discussão nem era de mérito ainda, né, era com relação à admissibilidade. O ministro relator Gilmar Mendes entendeu que a ação não era admissível, com uma visão ali bem restritiva da ideia de subsidiariedade da DPF, né, e que a gente sabe que não é consistente no STF, porque a gente já viu, pelas mesmas razões, né, no caso, envolvia violações de direitos a partir de atos de poderes diferentes, de órgãos diferentes, uma violação massiva. Então, a gente viu algo semelhante na DPF 347 sobre sistema prisional, né, que inclusive voltou à pauta do Supremo agora, está colocada para o mês de setembro. Enfim, o ministro Gilmar Mendes fez essa leitura restritiva aí da admissibilidade da DPF e foi vencido, né? E o ministro Zanin acompanhou essa leitura restritiva, então que não receberia essa ação. Então venceu a ministra Rosa Weber, que fez uma leitura, digamos assim, mais generosa com relação ao cabimento da DPF, inclusive como já foi feito em diversas outras vezes pelo STF. Bom, nós vamos continuar acompanhando isso, nós vamos fechar aqui o nosso Sem Precedentes dessa semana, a gente volta na semana que vem, e a gente volta a esse assunto, gente, obviamente vai continuar analisando o Cristiano Zanin, ainda temos algumas decisões já, claro, mas ainda temos muito tempo, e vamos esperar, como eu disse, o teste de fogo dele. Acho que o teste de fogo ainda não aconteceu. Juliana, Diego e Tomás, obrigado. Até semana que vem com o próximo episódio do Sem Precedentes. Até lá, gente. Até lá. Até lá. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes.
tem acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JPRO Poder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.